Olá, amantes do futebol, tudo bem com vocês? E hoje é o segundo vídeo aqui da Copa do Brasil. Fiz o primeiro, fiz o lançamento dele no sábado e agora na terça-feira, dia 15 de abril, a gente vai conseguir finalmente lançar o segundo vídeo da terceira fase da Copa do Brasil. No primeiro vídeo eu já dei uma explicada, mostrei os confrontos e hoje eu vou falar o quê? Das probabilidades, da situação de pênaltis, enfim, hoje eu vou falar mais de forma específica de confronto por confronto. Lembrando que são 32 equipes, ou seja, 16 confrontos, e desses 16 confrontos sairão as 16 equipes classificadas para as oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando que quanto mais se passa nas fases da Copa do Brasil, mais milionário é o prêmio. Então aqui nessa fase que está por volta de 2.300.000, quando for para a próxima fase, é dinheiro que, se der, entre aspas, uma zebra de uma equipe da Série C ou da Série D, desbancar um poderoso da Série A, ela recebe uma receita que dá para organizar ali seu caixa para o decorrer do ano. Continuando aqui, relembrando, né? Está previsto pela CBF que o primeiro confronto dessa disputa, dessa fase, será na semana do dia 29 de abril. Por que a CBF coloca assim a semana de tal data, nesse caso 29? Porque tem equipes da mesma cidade que o Ministério Público, por questão de segurança, orienta, solicita que as mesmas equipes de uma mesma cidade, as mesmas equipes não, duas equipes da mesma cidade que vão jogar determinado campeonato, não podem ocorrer as partidas no mesmo dia. Então aqui a gente tem São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos. Imagina se marcar São Paulo, Corinthians e Palmeiras no mesmo dia, na mesma cidade. A confusão caótica que pode se tornar e a segurança também que tem que vir em primeiro lugar. Então coloca aqui na semana do dia 29, na semana do dia 21, a previsão. Aí, por exemplo, se o São Paulo joga dia 29, pode antecipar o jogo do Palmeiras para 28 ou para o dia 30 e assim sucessivamente. O interessante é deixar só uma partida de um time grande que está na disputa do torneio na mesma cidade, no mesmo dia. Bora lá, já está mais do que esclarecido isso. Vamos falar das probabilidades, das estatísticas. Eu fui generoso com algumas equipes, eu fui respeitoso com outras equipes, porque a gente também não quer chegar aqui e dizer assim, ó, a chance de tal time é zero, só se acontecer um milagre, é impossível. Não, porque o futebol é essa máquina de promover situações inesperadas. Se fosse talvez um outro esporte, a gente poderia considerar que ó, já tem 10 das 16 classificadas porque é impossível outra coisa acontecer. Mas como é no futebol, a gente vai analisar aqui probabilidades com respeito, com todo aquele cuidado de não menosprezar nenhuma equipe, mas sendo sincero também, porque a realidade financeira, técnica e de quantidade de torcida é bem diferente de muitas equipes aqui nessa mesma fase, mas todas têm o mérito de estar na terceira fase da Copa do Brasil. Vamos começar aqui por Ceará e Palmeiras, confronto da Série A, o Ceará recém chegado à elite do futebol brasileiro. Eu coloquei da seguinte forma, o Palmeiras tem 60% de chance de se classificar de forma direta, o Ceará 20%. E coloquei aqui 20% de possibilidade de ir para os pênaltis. Geralmente, quando faz essa análise, o repórter ou o amante do futebol mesmo, ele fala, não, tal confronto é 7-3, 70% por 30, 80% por 20. Aqui eu coloquei a situação dos pênaltis, porque prevê no regulamento, e pode sim que dê a igualdade de placares, a partida vai para os pênaltis e aí está tudo em aberto. Ou o Ceará ou o Palmeiras pode se classificar. Aí a gente lembra daquela situação. Quem é o jogador que está batendo, primeiramente? É um Veiga? É o Estevão? É um Pedro Raul?
Quem é o goleiro que está defendendo? É o Everson? É o goleiro do Ceará, que me faltou aqui na memória agora? Então tem toda essa situação. Às vezes o time pequeno, de menor expressão, consegue levar a partida para os pênaltis, só que na hora dos pênaltis você vê que o seu jogador de qualidade técnica inferior bate num goleiro de seleção e o seu goleiro tem que defender pênalti cobrado por jogador de seleção. Então, nesse caso dos pênaltis, a única forma da equipe menor, né, ter uma certa vantagem é ela conseguir levar aquela disputa para os últimos minutos, tá jogando dentro de casa e abalar, entre aspas, o psicológico do time maior e acabar se desfrutando dessa situação. Porque tanto na bola rolando quanto nos pênaltis, claro que vai prevalecer a qualidade técnica, o peso da camisa e o time com maior recurso. Então coloquei isso aqui, espero que concordem. Quem não concordar também, beleza, pode comentar aí. Tamo junto e tá tudo certo. No confronto Cruzeiro e Vila Nova, Cruzeiro Série A numa fase não tão boa do ano, Vila Nova, Cruzeiro Série B vem numa crescente, eu coloquei 50% para o Cruzeiro, 20% para a disputa de pênaltis e 30% para a equipe do Vila Nova. Ou seja, 50% de chance do Cruzeiro matar ali o resultado nas duas partidas, 30% para o Vila Nova e tem a opção do pênalti. E aqui eu coloquei a opção do pênalti um pouco maior. Deixa eu lembrar se foi. Deixa eu ver. Não, mesmo tanto. Coloquei essa opção maior que uma opção possível, sim. Cruzeiro faz 1-0, Vila 1-0, pênalti. E aí tem a mesma situação, né? De um lado o Cássio, do outro lado o goleiro House do Vila Nova, de um lado o Gabigol, de outro lado o Poveda. Aí tem que ver no momento, no psicológico, o que vai acontecer. Enfim, vamos seguindo aqui. Santos e CRB. Lembrando que, como eu coloquei Santos e CRB, eu estou falando da primeira partida disputada, primeiro na Vila Belmiro, depois a partida provavelmente é disputada lá no Rei Pelé, lá em Alagoas, mas estou colocando o mandante da primeira partida aqui na frente. O Santos eu coloquei 20% de empate, 20% do CRB no tempo normal e 60% para o Santos. Por que eu não coloquei mais para o Santos? Porque o Santos até então, estava sem o Neymar, agora que ele está retornando, está com demissão de técnico iminente, parece que foi confirmada a demissão do técnico aí do Santos, então está nesse momento de turbulência e o CRB pode se aproveitar disso. Ah, mas até lá já contratou, o Neymar já recuperou, mas analisando hoje, o Santos está no momento de turbulência e complicado, sim. E o CRB vindo uma boa campanha aí no estadual, pode ser que o fator decidir em casa, o fator segurar o Santos na primeira partida, seja um trunfo para que na segunda partida o CRB faça aí o resultado ou consiga levar para os pênaltis. Já você ser eliminado nos pênaltis pela uma equipe que tem o Neymar, pela uma equipe do gabarito do Santos, já é uma campanha histórica também. Operário e Vasco da Gama, aqui eu já vejo um equilíbrio muito maior. Aqui eu coloquei 50% de chance do Vasco matar o jogo no tempo normal, 40% do Operário matar o jogo no tempo normal e coloquei aqueles 10% ali que é a probabilidade de ir para os pênaltis. Aqui está bem equilibrado, equipes que vão para cima, tanto o Operário quanto o Vasco tem ali o Verrete, o Operário tem o Bosquilha, então assim, eu acredito que a partir do momento que sai um vencedor numa partida, a outra vai ter que correr muito para conseguir pelo menos empatar. E empatando, leva para os pênaltis. Uma virada, eu acredito que seja mais provável do lado do Vasco do que do lado do Operário. Então o Vascão leva os 50% aí de probabilidade. Confronto São Paulo e Náutico. Vamos lá, 70% para o São Paulo, 20% de probabilidade de pênaltis e 10%
para o Náutico. Isso sempre eu vou frisar que é no tempo normal. Aí entra os 20% dos pênaltis. São Paulo poderia ser mais? Poderia. Se não tivesse com o estilo de jogo que está tendo, com a turbulência interna diretiva, com a turbulência interna técnica, com o excesso de lesão de jogadores, mas o São Paulo prevalece aqui como uma equipe Série A e o Náutico equipe Série C. Então o São Paulo tem a obrigação aí de se fazer presente nessa fase da Copa do Brasil e jogar melhor, e o Náutico ser o azarão da classificação. Novo Horizontino e Corinthians, aqui é um confronto interno do estado de São Paulo. Coloquei 60% para o Corinthians, pelo momento que vive, recém-campeão paulista, os jogadores encaixaram, o trabalho do Ramon também encaixou, o Novo Horizontino 30%, porque realmente pegar o Corinthians na atual conjuntura aqui no mata-mata não está muito fácil, apesar do Corinthians ter saído ali na Libertadores, pré-Libertadores. A gente sabe o contexto da altitude, da abertura de um placar elástico e depois o jogo retrancado aqui no Brasil e os times têm que fazer 2, 3, 4 gols para se classificar. Enfim, e a possibilidade de 10% de pênaltis. Acredito aqui que a chance do Corinthians realmente é o dobro da chance do Grêmio Novo Horizontino de passar de forma direta para a próxima fase. Botafogo da Paraíba e Flamengo. Aqui é a primeira disputa que eu coloco 90% de chance de um clube ser classificado, que é o Flamengo. Não coloco mais porque é o futebol. Porque tem que respeitar também o Botafogo da Paraíba, que vem de uma campanha boa ali no seu estadual. Tem o trunfo do nordestino ser apaixonado por futebol, mesmo que eu acho que a maioria da torcida lá vai ser do Flamengo também, mas coloquei a possibilidade de 5% de pênaltis e 5% do Botafogo passar de forma direta. Ou seja, o Mengão é mais do que favorito para a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Retrô e Fortaleza, acaba que esse confronto ele fica menos, a distância é menor devido à proximidade dos estádios ali e dos encontros uma vez ou outra na Copa do Nordeste. Então eu coloquei ali 70% para o Fortaleza, que é time de Libertadores, que é campeão de Copa do Nordeste, que é forte. Coloquei 20% de possibilidade de pênaltis, uma vez que o Retrô vem bem no ano de 2025, disputa a Série C, chegou na final do estadual, e 10% para o Retrô se classificar de forma direta. Eu acredito que essa possibilidade é muito, mas muito difícil. Agora o Retrô levar a partida para os pênaltis e conseguir se classificar, aí tem uma probabilidade maior até do que ele passar de forma direta. Paysandu e Bahia, vamos lá, Bahia time de Libertadores, coloquei aqui 70% para o Bahia e coloquei pouco, se parar para pensar. Só que tem que respeitar que o Papão está ali na reta final do campeonato paraense, está disputando final de Copa Verde, é um clássico ali que já aconteceu várias vezes até na Série A, então tem que se ter o respeito aí à história do Papão da Curuzu. Coloquei 70% para o Bahia, 20% para o Paysandu e 10% de possibilidades de penalidades. Ou seja, o Paysandu está com 20% aí de chance de se classificar para a próxima fase, dentro das minhas análises. Criciúma e Red Bull Bragantino, confronto de Série A com Série B, que poderia ser o inverso. O Criciúma está na Série A e o Red Bull Bragantino na Série B. Como eu falei no outro vídeo, as 4, 5 últimas partidas ali da Série A foi que determinaram o descenso do Criciúma e a permanência do Red Bull Bragantino. Coloquei aqui 50% de possibilidade para o Red Bull, ainda mais que ele joga a segunda partida fora de casa, 10% de possibilidade de pênaltis e 40% de possibilidades do Criciúma. Pois bem, primeiro jogo é lá no Heriberto Rios, na cidade de Criciúma, e se o Criciúma meter 2
2-0, 3-0. 3-0 já está morto. Mas 2-0. Se o Criciúma meter 2-0, que é um placar normal de se acontecer, eu acho muito difícil o Red Bull reverter. Por isso que eu coloquei essa porcentagem muito parecida entre Criciúma e Red Bull. Porque como o Criciúma joga a primeira dentro de casa, então subiu bastante ali a sua probabilidade de classificação. Coloca os 10% de pênalti, porque existe a possibilidade de placares iguais, aí vai para os pênaltis. Mas que o Criciúma faz com que esse confronto seja bem equilibrado, faz sim, devido à qualidade do Criciúma e à falta de qualidade do Red Bull Bragantino no atual momento. CSA e Grêmio, a distância maior percorrida aí entre as equipes para a disputa dessa fase. Coloquei 85% de chance do Grêmio ser classificado de forma direta. Não preciso explicar a qualidade do Grêmio, apesar de estar um começo de contestação do trabalho da comissão técnica. 10% de chances de pênaltis, porque pode acontecer placares iguais, não sair do empate, por exemplo, e 5% do CSA de se classificar de forma direta. Então, assim, é aquela probabilidade mínima e muito difícil disso acontecer. Próximo confronto, Brusque e Atlético Paranaense. Um confronto que, teoricamente, tinha tudo para ser mais equilibrado. Afinal, é uma equipe de Série B e uma equipe de Série C. Porém, o momento do Furacão está muito bom. Ele não veio de um campeonato estadual bom. O Brusque veio de um campeonato estadual ali dentro do esperado. É porque o que o Brusque espera no campeonato é diferente do que o Furacão espera no campeonato dele. E o Furacão começou muito bem, a Série B está vindo aí com tudo, então se espera que venha um momento, uma fase boa para o Atlético Paranaense. Coloquei 60%, Furacão, 30% para o Brusque e aqueles 10%, quase que tradicional que eu estou colocando aqui, para a disputa de pênaltis. Bora passar aqui para Maringá e Atlético Mineiro, o Galo do Givanildo, o Galo que foi campeão de 2021 da Copa do Brasil, que foi vice-campeão em 2024 e está querendo voltar à Libertadores de 2026. Então, tem que vir ou através da Copa do Brasil ou do Brasileiro. Vamos lá, probabilidades? Coloquei 60% para o Atlético Mineiro de probabilidade de classificação direta, 20% para o Maringá. Tem que respeitar a campanha que o Maringá fez no campeonato estadual, sendo vice-campeão nos pênaltis. O time está ajeitadinho, o estádio tem uma pegada interiorana ali, apesar de ter até uma certa boa estrutura, tem arquibancada que fica longe do gramado, mas ainda tem aquela pegada de interior, e 20% de probabilidade de pênaltis. Ou seja, entre falar assim, ó, o Galo tem 60% contra 40% do Maringá, eu preferi dividir 60% para o Galo, 20% para o Maringá e 20% do Maringá conseguir levar a partida para os pênaltis. Internacional e Maracanã Esporte Clube. Nome lendário, colocou aqui um arara azul, foram bem, né? No nome da escolha da equipe e no nome e na logotipo aqui do escudo. Porém, nesse momento, eu coloco a maior discrepância de futebol, a maior vantagem, a maior zebra da história das Copas do Brasil, se acontecesse, que é o quê? 95% de chance do Internacional, que apresenta um dos melhores futebols aí. Ixi, futebols, não é? Futebols, não, é futebols. Um melhor futebol, um dos melhores. Futebol, depois eu vou ter que cortar, eu não vou cortar isso aqui, vai seguir o vídeo. Que apresenta um futebol espetacular na América do Sul, 95% de chance de classificação. Joga aí no Google para ver se eu falei certo aí, né? Porque senão cortar esse vídeo aqui, meu Deus do céu, dá trabalho demais. E 5% de probabilidade de ir para uns pênaltis
ou do Maracanã vencer. Então, assim, é uma coisa muito complicada. O Inter tá assim, ó, avassalador. O Inter tá sobrando na Copa Libertadores. O Inter tá vindo muito bem no Brasileirão Série A. E aí pega o Maracanã, a equipe da Série... Vai, tá certo então, né? Futebols. É porque o futebol, a gente tem mania de pôr é futebols. Então pronto. O Maracanã, com todo respeito, a equipe de Série D, tá aí buscando seu lugar ao sol e deu muito azar de pegar o todo-poderoso Internacional de Porto Alegre. Então aqui para mim, eu coloquei esses 5% aqui em respeito à instituição, em respeito à torcida, mas é quase que impossível o Inter nos classificar nessa fase. Fluminense e Aparecidense, lá do estado de Goiás, 90% para o Flusão, 5% de empate e 5% de Aparecidense. Isso colocar no tempo normal, né? 90% tempo normal para o Flu, 5% para Aparecidense e 5% da Aparecidense, do Camaleão, conseguir levar a partida para os pênaltis. Realmente aqui a Aparecidense, que até constantemente faz bons campeonatos goianos, esse ano não fez. O Fluminense também não está na melhor fase, mas é o Fluminense Série A com o jogador que provavelmente 2 jogadores aqui do Flu já cobre a folha salarial inteira da Aparecidense, que está disputando o campeonato Série D esse ano, caiu da C para D, mas enfim, pegou uma parada indigesta que é o Flusão. Primeiro jogo no Maracanã, provavelmente o Fluminense fará o resultado e aí manda até uma equipe mista pro segundo jogo. E aí eu vou relembrar do outro vídeo que às vezes para a equipe de menor expressão no cenário nacional ficou um pouco ruim a segunda partida ser dentro de casa. Para a classificação é bom que ainda tem muita equipe que fala, ó, eu vou decidir dentro da minha casa. Financeiro e o atrativo turístico às vezes é ruim, porque se o Fluminense joga a primeira partida lá em Aparecida de Goiânia ou em Goiânia no Serra Dourada, daria mais torcida, teria o atrativo de grandes jogadores na cidade, e, enfim. Agora, como a primeira partida é no Maracanã, se o Flusão fizer o placar, no segundo jogo acaba enviando uma torcida alternativa e perde aquele charme da partida de que uma Aparecidense, a equipe da 4ª divisão, recebeu um Fluminense para um jogo de torneio nacional oficial dentro dos seus domínios. Beleza? Vamos continuar aqui. Botafogo e Capital do Distrito Federal, vice-campeão do Candangão de 2025. O Fogão, 90% de chance, e coloquei até pouco, 5% de chance de ir para os pênaltis, que dá aquela zebra da somatória de placares iguais, e aí nos pênaltis a chance ainda é maior do Botafogo, e 5% para o Capital devido ao que? Ao respeito da campanha que o Capital está fazendo não só na Copa do Brasil, como também fez no Campeonato Estadual, chegando até a final e chegando perto ali da conquista de um título. Mas o Botafogo aqui tem plena obrigação de vencer, de se classificar, vai jogar em Brasília com 90% do estádio de torcida a seu favor. Se brincar, vai dar mais torcida lá em Brasília do Botafogo do que no Rio de Janeiro, pelo atrativo que é o Botafogo e jogar em Brasília e a grande massa que tem de botafoguense lá na capital do Distrito Federal. E nesse momento eu pergunto aos senhores quem serão os classificados, concordam, discordam, pode comentar, pode dar o joinha, pode inscrever no canal, vai na televisão dos outros, inscreve também, não faz mal para ninguém. E eu fico aqui com agradecimento, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.